E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, e a nova temporada do campeonato alemão tá começando agora e tem transmissão exclusiva do OneFootball mais uma vez. É muito fácil assistir, você só precisa baixar o aplicativo pelo link aqui da descrição, ir na aba Jogos, depois para a aba Assista. E aí é só escolher qual jogo você quer assistir, não precisa incluir cartão de crédito, nada disso, tá? O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e, como eu já disse, né, o link para você baixá-lo tá aqui na descrição. Começo com a pergunta do Alan Vitor. Você acha que com a chegada do Vanderlei Luxemburgo ele pode dar um baque nos jogadores igual o Filipão no ano passado? Sei que o Luxemburgo está em baixa há muito tempo, mas o nome dele tem peso, pois só treinou grandes times. Acha que só com a chegada dele os jogadores já terão uma certa mudança? Alan, obrigado pela pergunta. Você fez esse questionamento antes, né, da efetivação da chegada do Vanderlei. Agora a gente já sabe que ele veio, estreou com uma boa vitória sobre o Brusque fora de casa, né? Mas é assim, voltando e contextualizando com o momento que você fez a pergunta. A aposta do Cruzeiro é que o Vanderlei possa dar um baque no time, como você citou, igualzinho o Filipão fez ano passado. É isso mesmo. E essa injeção de ânimo eu acho que tem muito mais em vista tirar o time da parte baixa da tabela do que efetivamente brigar pelo acesso. Porque o Luxemburgo até tá falando nisso, né? Ah, a gente tem que brigar por uma das vagas e tudo mais. Perfeito, né? Tem muito jogo para ser feito ainda no campeonato, tem muita rodada, mas eu acho que o momento do Cruzeiro exigia o quê? Sair do Z4. Nesse primeiro momento a gente conseguiu. E agora o que a gente precisa é ganhar os próximos jogos de forma que a gente se afaste da parte baixa da tabela e possa voltar a sonhar com a parte de cima, né? Primeiro a gente tem que fazer o básico, que é ganhar jogos, sair da parte de baixo, afastar o risco de rebaixamento. Aí a gente pensa em outra coisa. E o Vanderlei é sim uma figura muito carismática, ele mexe com os jogadores, ele sabe lidar com o atleta muito bem, mas eu ainda acho que a coisa mais importante que o Vanderlei conseguiu trazer para o time do Cruzeiro nesse momento foi a questão do acerto dos salários, tá? Porque no momento que ele fala assim, abertamente, eu só assino com o Cruzeiro se vocês pagarem os salários dos jogadores e dos funcionários. Todo mundo automaticamente, sejam os caras que já trabalharam com ele ou quem nunca trabalhou com ele, já passa a gostar desse cara. Afinal, ele nem tá aqui, mas ele tá brigando pela gente, né? Tentando entrar aqui na cabeça dos jogadores. E a partir do momento que ele chega, fala pros jogadores, aqui ó, estamos providenciando o pagamento dos salários, eu tô fechado com vocês vão fechar comigo ou não vão? Todo mundo vai, porque é um cara que tá ajudando os jogadores numa luta que eles têm há muito tempo, que é a coisa mais ridiculamente simples, receber o salário que tá combinado no contrato, e eles não estavam recebendo. Tá? Então eu acho que o Vanderlei Luxemburgo ele é um cara muito inteligente, ele soube muito bem jogar com essa situação para ter o grupo na mão, ele tem. Agora a gente vai ter que ver no campo se ele consegue fazer um trabalho para tirar mais dos jogadores, né? Como aquele velho Vanderlei Luxemburgo conseguia fazer, ele melhorava jogadores sim, e vamos ver se ele consegue agora organizar o time, tirar mais desses atletas para que a gente possa se afastar do Z4 e num segundo momento sonhar com algo melhor. Ednei Gonçalves pergunta sobre a torcida, quando voltar a ter jogo com público, pode voltar a pingar dinheiro no clube? Ou mesmo com público pagante não sobra dinheiro por causa das despesas com o estádio? Ednei, obrigado pela pergunta. Eu lembro que a diretoria do Cruzeiro ela sempre falou algo mais ou menos assim: se a gente tiver com o Mineirão cheio, a gente consegue ter lucro jogando no Mineirão. Se a gente joga para o estádio vazio, aí a gente toma prejuízo, né? E pelas regras, né, que foram aprovadas aí pela prefeitura, é no máximo 30% de público, então não vai passar de 20 mil pessoas no Mineirão. Com esse número de 20 mil pessoas, que convenhamos, né, se tivesse o estádio todo, 20 mil para um estádio de 60 mil, é um público pequeno. Então eu não acho que vai ter lucro, tá? Mas eu acho que já é muito positivo, pela questão esportiva, obviamente, né, de ter a torcida apoiando o time, mas porque o prejuízo é minimizado. Porque quando a gente está jogando no Mineirão, a gente está tomando prejuízo a cada quarta e domingo que joga lá, porque o estádio está sendo aberto e não está entrando dinheiro nenhum de bilheteria. E se o dinheiro que entrar for suficiente
suficiente para a gente igualar com os gastos no estádio, ou pelo menos para tomar um prejuízo pequeno, já vale de alguma coisa, justamente pelo ganho na parte esportiva, né? Então eu acredito que com 20 mil pessoas o Cruzeiro não vai ter aí uma receita substancial, não vai entrar dinheiro nos cofres aí pra gente passar a ficar no positivo, né? Mas acho que vai reduzir o nosso prejuízo. Então é sim uma coisa muito importante, além, obviamente, da questão de ter a torcida apoiando o time no estádio, que faz uma puta diferença. O Eduardo Shoa pergunta: como você vê essa especulação de uma nova liga e do Cruzeiro subir no tapetão? Se isso de alguma forma acontecer, você acha ou tem certeza que o Cruzeiro vai cair de novo? Eduardo, obrigado pela pergunta. Eu não acho nem tenho certeza que a gente vai cair de novo, porque acho que mesmo que se essa ideia de uma nova liga for pra frente, o Cruzeiro não vai subir no tapetão, tá? A nova liga vai ser composta pelos mesmos times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem tá na segunda divisão tem que ficar na segunda divisão. Eu sou totalmente contra essa ideia de time subir no tapetão em virada de mesa, tá? Aquilo que aconteceu com o Fluminense, né? De ganhar a Série C, não jogar a Série B e voltar pra Série A, eu acho que é um absurdo e eu não gostaria de ver o Cruzeiro nessa situação. Pra mim, se você for incompetente o suficiente pra cair dentro de campo, você vai ter que subir dentro de campo. E se você não der conta de subir dentro de campo, você vai continuar na segunda divisão até o dia que fizer um trabalho bom o suficiente para subir. Para mim a coisa é muito simples, tá? Eu sou totalmente contra qualquer ideia de subir no tapetão na virada de mesa. Para mim isso aí tá fora de cogitação. Se o Cruzeiro hoje estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, considerando transfer ban, né, e considerando a gestão de futebol porca que foi feita durante esses anos aí do Sérgio, mas nos anos anteriores também, né? Afinal a gente não caiu com o Sérgio. A chance do Cruzeiro ser rebaixado ela é muito grande, justamente porque a gente não conseguiria qualificar o elenco e mesmo que a gente conseguisse trazer novos jogadores. Os atletas que normalmente o Cruzeiro busca, eles raramente são melhores do que os jogadores que já estavam aqui. O Cruzeiro não é um time que está nessa pindaíba apenas por falta de dinheiro, mas também por escolhas muito ruins, porque na Série B, moçada, ninguém tem dinheiro. E convenhamos que tem times que conseguem fazer muito mais com menos grana do que o Cruzeiro fez em 2020 e do que a gente está fazendo nesse 2021 também, tá? Então, para mim, não vai ter virada de mesa, mesmo que haja uma nova liga, o Cruzeiro vai continuar na segunda divisão até que consiga subir no campo, tá certo? E se a gente jogasse na primeira divisão, eu concordo com você que a chance de rebaixamento seria muito grande. O Yamcha Sama pergunta: você acha que um foco na preparação física traria diferenças dentro de campo? Tipo no estilo que o Bayern faz, deixando seus atletas muito fortes? Será que o Cruzeiro conseguiria ganhar na força bruta, já que não ganha na técnica? Yamcha, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, tá? Uma boa preparação física é a base para que qualquer jogador consiga desenvolver bem, inclusive do ponto de vista técnico, né? Porque, por exemplo, aqui, vou ficar no exemplo do Giovanni Piccolomo, que é um cara que fez gol no último jogo, é um cara que tem um condicionamento físico que se destaca, né? Um jogador mais robusto que sempre passa a impressão de estar gordo. É um jogador que tem uma ótima condição técnica. Eu acho que ninguém tem dúvida de que ele é um bom jogador, especialmente nesse nível que a gente está inserido, de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é bom de bola. Agora, se ele tivesse aí, sei lá, uns quilinhos a menos, se ele estivesse 100% fisicamente, ele ia render muito mais, isso é óbvio. E no caso do Bayern que você citou, chamou muita atenção porque os jogadores realmente, eles assim, visivelmente estavam muito mais fortes, né? A gente pega exemplo lá do Goretzka, quando chega do Schalke magrinho, hoje é um maluco forte. O próprio Felipe Coutinho, né, que teve um empréstimo lá por uma temporada, um jogador que cresceu muito fisicamente naquela temporada, inclusive, né? E eu acho que sim, tá? Uma boa preparação física é muito importante. Tem uns rumores aí, né, de que o Melo, preparador físico, chegou lá e falou que grande parte do elenco do Cruzeiro estava com um percentual de gordura acima do que seria o ideal para o biotipo deles. Enfim, eu concordo com você que a nossa preparação física é ruim, que tem muito jogador do Cruzeiro que passa a impressão de que tá fora de forma realmente, tá? E a gente tem que melhorar nesse sentido. A ponto de fazer igual um Bayern de Munique, eu acho que a gente não tem nem condição estrutural para isso. Quando eu falo de estrutura, é tanto a estrutura física quanto a estrutura das pessoas, né? As pessoas que trabalham lá no Bayern de Munique são pessoas muito foda nisso, cara. O Bayern de Munique é o principal clube do futebol alemão, um dos maiores clubes da Europa. Então, eles têm a condição de fazer esse tipo de trabalho com os jogadores
com todas assim a segurança de que o cara vai estar jogando dentro das suas condições, que não vai aumentar o risco de lesão, né? Porque, por exemplo, para pegar um exemplo do passado aqui, o Ronaldo Fenômeno, muita gente fala que aquele monte de lesão que ele sofreu foi porque fizeram um processo de fortalecimento com ele e que assim, não foi bem feito, né? O joelho dele não era preparado para suportar toda a carga física que ele tinha sobre o corpo. Então, por isso ele começou a ter muitas lesões a partir do momento que foi avançando na carreira. Enfim, eu não sou especialista no tema para falar sobre isso, mas são coisas que a gente já leu por aí de pessoas que entendem, tá? Então eu não acho que o Cruzeiro tenha condição de fazer um puta trabalho do ponto de vista físico para os caras ficarem voando, mas acho que assim, emagrecer a moçada é possível, né? Mas aí tem a parte que é o clube que tem que fazer e tem a parte que são os jogadores que tem que fazer mesmo. Se eles saírem do treino e for comer lá no Chapuri, pertinho da Toca da Raposa todo dia, ninguém vai emagrecer. E só para dar uma dica cinematográfica completamente do nada, se vocês já assistiram um filme chamado Coach Carter, que tem até o Samuel L. Jackson no papel principal ali, né, do treinador, ele faz um papel ali, toda uma reformulação no time de basquete da escola que ele estudou há alguns anos, tá? E aí tem uma parte lá, né, uma das primeiras partes que ele faz no time é realmente essa questão de condicionamento físico. Os caras precisam estar muito bem fisicamente para que eles possam render, porque se o cara estiver cansado, ele não consegue fazer bem o gesto técnico na hora do jogo. Se você quiser assistir, tem aí no Netflix, tem num monte de lugar aí. É um filme muito bom. Não é propriamente voltado para o futebol, mas o princípio é o mesmo. O Rinaldo Vinícius pergunta: qual versão do Fábio foi a melhor que você viu pelo Cruzeiro? O Fábio campeão brasileiro em 2013-14, seleção do campeonato, ou o Fábio 2017-18, que foi decisivo no mata-mata? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Para mim não há nenhuma dúvida, tá? O melhor Fábio que eu vi jogando pelo Cruzeiro foi o Fábio 2017-2018, depois que ele volta da lesão, né? Tendo ali a concorrência do Rafael, que estava jogando muito bem no gol do Cruzeiro em 2017, o Fábio volta aí, de certa forma, né, ganha a Copa do Brasil 2017 pra gente, pegando o pênalti do Diego na final, e em 2018 ele tem atuações espetaculares, cara, como aquela contra o Santos, que ele cata 3 pênaltis, né, nas quartas de final, faz uma partida muito boa contra o Palmeiras na semifinal, na decisão contra o Corinthians também foi muito bem, enfim, pra mim aquele Fábio ali 2017-2018 provavelmente é o melhor Fábio da carreira, não só do Cruzeiro. Em 2013 e 14 ele também teve atuações muito boas, concordo com você, o Fábio foi muito bem, foi até eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que ele foi mais decisivo e mais espetacular nessa reta final, jogando ali com o Mano Menezes, tá? Desde 2019 ele tá sofrendo um declínio técnico, né? Isso aí é visível, não tem como fechar os olhos para isso, mas para mim aquele Fábio ali 17, 18, ele foi absurdo, cara. O Fábio catou demais, principalmente nos jogos decisivos, no momento em que o Cruzeiro mais precisou dele. O Rafael Mafra pergunta: o Vinícius Popó, que está encostado no Goiás, não seria mais produtivo emprestado a um time da Série C ou D? Porque essas divisões não seriam bons laboratórios para transição de atletas da base? Rafael, obrigado pela pergunta. Do jeito que o Vinícius Popó tá no Goiás nesse momento, né, sem ter oportunidade no elenco principal, eu acho que sim, ele estaria melhor se jogasse num time da terceira ou da quarta divisão ou de qualquer divisão. Para mim, jogador precisa jogar, especialmente jogador jovem que está nessa fase de desenvolvimento. Nessa temporada, o Vinícius Popó tem 7 partidas e 2 gols marcados. Ele jogou 2 vezes pelo Sport durante o mês de fevereiro, depois foi emprestado ao Goiás, onde fez 1 gol em 5 partidas. O último jogo do Popó pelo Goiás foi no dia 2 de maio, foi ainda pelo Campeonato Goiano, tá? Na Série B do Campeonato Brasileiro, ele sequer foi relacionado para uma partida. Eu acho que nesse momento o Cruzeiro deveria entrar em contato com o pessoal do Goiás e falar assim: ô, aqui, devolve o moleque aí então. Traz ele aí. Se vocês não querem usar o jogador, devolvem e aí arruma um empréstimo para ele, ou um time de Série B, de Série C, de Série D, do Campeonato Mineiro, da Taça Minas Gerais, de qualquer coisa. O jogador precisa jogar, gente. O jogador ficar parado é a maior cagada que se pode fazer. Com relação à segunda parte da pergunta que você citou aí, se a Série C e Série D não seriam interessantes para a transição dos jogadores de base para o profissional. Sem dúvida. Inclusive, eu acho que se o Cruzeiro tivesse uma parceria com algum time que joga Série C ou Série D,
perder para pegar aí os seus principais destaques ali que não vão ter chance no time principal e botar nesses clubes, seria o ideal. Mas pensar nesse tipo de coisa, né, em como você não desvalorizar os seus ativos e botar os garotos para jogar, é parte de quê? De um planejamento de futebol. E assim, se tem uma crítica que a gente pode fazer ao Cruzeiro nos últimos anos, é do péssimo planejamento de futebol que o Cruzeiro faz em todas as instâncias. A transição de base para o profissional é uma porcaria, a forma como o Cruzeiro muitas vezes deixou ali na toca da raposa 5, 6, 8 jogadores que o técnico não queria contar, que estavam afastados do elenco principal e ficavam indo todo dia na toca da raposa para jogar futevôlei, né? Para ficar ali brincando com a bola, petecando bola de um lado para o outro. Por quê? Gestão de futebol porca. E isso a gente está vendo no Cruzeiro desde a época do Gilvan. Foi com o Gilvan, foi na época do Wagner e Thair, é agora na época do Sérgio também. E agora pelo menos a gente tem uma vantagem, né? Que não tá tendo tanto jogador do Cruzeiro encostado. Mas a gente também olha para a montagem de elenco do Cruzeiro e hoje nós temos quase 40 jogadores no plantel principal, que é um número maior do que qualquer treinador consegue trabalhar, né? Então o Cruzeiro erra muito nesse tipo de questão. Sobre o Vinícius Popó, continuo achando que é um jogador que tem sim potencial. Muita gente já falou aí que é um jogador que parece não se dedicar tanto nos treinamentos e que talvez isso esteja pesando para ele. É uma coisa que ele vai ter que se conscientizar e começar a dar um sangue maior para que possa ter oportunidade, né? Porque aqui no Cruzeiro nunca deram chance para ele. No Sport foram poucos meses e ele jogou muito pouco. No Goiás ele teve algumas chances e há muito tempo não consegue sequer ser relacionado para os jogos. Então acho que é um cara que precisa rever alguma coisa na forma como ele trabalha no dia a dia, porque dentro de campo, quando o Vinícius Popó joga, ele invariavelmente faz gol. Ele é muito bom finalizador. Só que para você virar um jogador de futebol de verdade, você não precisa ter apenas o talento, né? Você tem que ter um pouco a mais de entrega, um pouco mais de determinação e talvez precise virar alguma chavinha aí na cabeça do nosso amigo Vinícius Popó para que ele possa, né, finalmente justificar todo aquele potencial que ele mostrou na base, porque fazer gol ele sabe fazer, mas o futebol é muito mais que isso. O Wesley Silveira pergunta: cite seus jogadores preferidos naquele perfil, não é craque, mas sempre jogou na base da força de vontade. Wesley, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala assim, jogador do Cruzeiro, né, de raça, força de vontade e tudo mais, naturalmente a gente sempre vai pensar no Sorin, né? Quem não lembra o Sorin saindo com a cabeça rachada nos jogos do Cruzeiro lá, toda hora tava com a cara sangrando. É um jogador que realmente personificou muito essa coisa da raça, da vontade e tudo mais. Eu não acho que o Sorin seja propriamente um craque, ele foi um jogador muito bom, né? Mas craque mesmo, craque foi o Alex, tá? O Sorin é outro nível de jogador, por mais que tenha jogado Copa do Mundo, jogado em grandes clubes europeus também. E vou tentar pegar aqui alguns nomes que eu particularmente gosto muito por essa característica, tá? Dos mais recentes, Lucas Romero, pra mim, um jogador extremamente raçudo, que jogou muito bem pelo Cruzeiro, sempre se doando muito pro time, né? Tanto que ele era volante, mas jogava de lateral direito. Aquela final de Copa do Brasil contra o Corinthians, ele faz uma partida espetacular na lateral esquerda. Então, assim, é um jogador que eu acho que sempre se entregou muito, marcava pra caramba, corria. Também nunca foi um craque de bola, mas é um jogador que realmente conseguia compensar o aspecto tático pela vontade. O Fabrício foi outro nome muito marcante nessa característica, né? Ele que jogou no Cruzeiro de 2008 a 2011. O último jogo dele é justamente o 6-1, né? Que ele faz um dos gols na nossa goleada, inclusive. Um cara de muita vontade, corria pra caramba, marcava, brigava no campo. É aquele cara que realmente a gente se sentia representado por ele ali dentro do campo. Voltando um pouquinho aqui, em 2003 tem um jogador de um perfil um pouquinho diferente, que é o Mota. Eu sempre gostei muito do Mota, ele é um atacante muito batalhador, e ele não é o cara de ficar dando carrinho, né? Até por ser um atacante, mas ele era um cara que não desistia da bola, que lutava pra caramba, que corria, um jogador que eu sempre gostei muito dele. Acho que a passagem dele pelo Cruzeiro foi espetacular. E recorrendo um pouquinho mais até pra minha infância, cara, 2 jogadores daquele time do Cruzeiro ali que ganha a Copa do Brasil, que ganha Libertadores, né? Que é o Cleison, que era atacante, virou meia, virou volante, terminou a carreira de zagueiro, né? Um cara que era ali um talismã do Cruzeiro, fez gol na Copa do Brasil de 93, o gol do título, né? Depois em 96 é uma peça importante também, Libertadores 97, jogou bola demais pelo Cruzeiro. Cleison fez muito gol, né? Fez mais de 80 gols, inclusive. O Fabinho, né? Que faz aquele gol épico contra o Grêmio, né? Que ele já tava machucado, foi pra área, vem um cruzamento, ele faz um gol muito bonito que ajudou pra caramba a gente na classificação naquelas quartas de final, né, inclusive. Então eu acho que seriam esses, tá? Eu sou de 89, então eu comecei a acompanhar o Cruzeiro a partir ali de
94, 95, 96, que são as primeiras lembranças, né? E eu acho que esses jogadores aí podem ser colocados nessa característica. Não são grandes craques do futebol, mas são caras que sempre se entregaram muito em campo e deram muito pro Cruzeiro de tudo que tinham, né? Se não tinha técnica, tinha vontade. E para fechar, o Dirceu Lara pergunta: na sua opinião, qual a camisa mais feia e a mais bonita do Cruzeiro nesses 100 anos de história? Dirceu, obrigado pela pergunta. Cara, quando me perguntam assim de camisa feia do Cruzeiro, eu tenho uma dificuldade porque pra mim a camisa do Cruzeiro ela é muito difícil de estragar, tá? Essa aqui, por exemplo, que eu tô usando. Essa aqui é a camisa de 2020, né? Eu acho essa camisa maravilhosa. É uma camisa extremamente simples. Camisa azul, estrelinha, patrocinador, as listrinhas da Adidas aqui. E pau no gato, não tem muito o que inventar. E a camisa do Cruzeiro, praticamente toda a camisa principal e a camisa 2, elas são mais ou menos desse estilo, né? A camisa 1 tem que ser azul, a camisa 2 tem que ser branca, com os detalhes em azul. Então eu acho, cara, que assim, a camisa do Cruzeiro, ela é muito bonita. Então é difícil você escolher qual é a mais bonita, tá? Porque todas, pra mim, são realmente muito bonitas. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Mas pra começar nas feias, eu acho que a camisa mais feia que o Cruzeiro teve, que eu me lembre, pelo menos, foi em 2012, o terceiro uniforme que a Olímpicos fez, que tinha esse detalhe branco onde ficavam as estrelas azuis, aí você soma pra isso esse patrocínio feio do BMG laranja, com esse Guaramix horroroso aí também. Essa era uma camisa que, se eles tivessem feito simples, né, ela poderia ter ficado até bonita. E a camisa de goleiro era no mesmo estilo, ficou feia também. Esse uniforme do Cruzeiro aí, eu digo pra vocês que assim, é um que eu nunca tive vontade de ter, que eu sempre achei essa camisa bem feia. Agora, o mais bonito, né, assim, tem muita camisa bonita, como eu acabei de dizer, mas um uniforme que eu sempre quis ter do Cruzeiro foi esse terceiro uniforme que lançaram em 2007. Feita pela Puma, né, com os detalhes em dourado aí, essa camisa com metade azul escura e metade azul clara. Na verdade, a Puma, ela lançou camisas muito bonitas naquela época ali, né, essa pra mim é uma preferida, assim, uma camisa que eu queria muito ter na época, não tinha dinheiro pra isso, né, e hoje também é muito difícil achar pra comprar, é uma das minhas camisas preferidas, tá? Mas camisa do Cruzeiro ser bonita, se os caras não inventar moda, ela sempre vai ser bonita, cara, porque é muito difícil errar com a camisa do Cruzeiro, sabe? Os caras têm que caprichar demais pra poder fazer uma cagada. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra opinar sobre cada um dos assuntos e também pra fazer a sua pergunta pra semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!